Fala pessoal, paz de Cristo, mais uma vez aqui, pastor Marco Seven, para a gente fazer uma entrevista. Como toda entrevista eu falo, é super especial, dessa vez eu vou falar que é mais que especial, tendo a honra de estar aqui no gabinete com o pastor José Carlos. E pastor, eu quero desde já agradecer pelo carinho, pela recepção, por dar essa oportunidade para a gente de abrir as portas para nos receber. Amém. Pastor Marco Seven, nome de príncipe. Boa tarde a todos. É um prazer inenarrável recebê-lo aqui e poder estar à disposição para esse bate-papo, né? Eu quero louvar a Deus pela vida do seu pai, pela vida da sua família, que também é exemplo aí no reino. Deus abençoe. Estamos aí à disposição. Aquilo que precisar de nós, estou às ordens. Maravilha. Pastor José Carlos, quem é o pastor José Carlos? Fala pra gente aí, se apresenta, quem é o senhor, sua formação, de onde o senhor é pastor, se é que alguém não saiba, fala pra gente. Muito bem, eu sou o pastor José Carlos dos Santos, sou o terceiro filho de 8 da irmã Maria, não é para a glória do Senhor. Meu pai, Manuel Arlindo dos Santos, viemos de Pernambuco, ele nos trouxe na época que eu tinha 3 anos. Na verdade, eu não vi, eles que nos trouxeram, né? E fizemos a nossa vida aqui, e graças a Deus toda a nossa família é cristã. Eu aceitei Jesus com 12 anos de idade. 12 anos, com 12 anos me batizei, 12 para 13 anos. E aqui nessa igreja, pastor presidente da Assembleia de Deus, em Lins de Vasconcelos, Rio de Janeiro, aqui no bairro do Lins, eu estou há 45 anos aqui. Aliás, 48 anos. Isso. 48 anos aqui nessa igreja, servindo a Deus. Aqui eu comecei um departamento de criança numa congregação nossa, liderando. Então, liderei departamento de criança, departamento de jovens, departamento de homens. Criamos o seminário aqui na igreja, Depoadelve, o departamento Depoadelve de homens, seminário Ibadelve, criamos aqui na igreja. Fui superintendente de escola dominical, vice-presidente da mocidade, presidente da mocidade. Só não fui presidente das mulheres. Né? Atuamos como vice-presidente durante 27 anos, 13 anos de fato e 14 anos de fato e direito. Né? Fui auxiliar de trabalho, diácono, presbítero, evangelista, pastor vice-presidente e hoje, pela vontade de Deus, pastor presidente. Temos uma formação na teologia, pela bondade do Senhor, sou formado pela Faculdade de Teologia do Paraná. Nós temos também a formação de psicanálise clínica, psicoterapeuta, família e casais, palestrante de todos, uma grande parte desse Brasil, e exclusivamente para a família e obreiros. Né? E hoje, pela bondade de Deus, sou membro da Academia Brasileira Teológica de Letra, Cátedra 41, né? Estamos aí a serviço do reino, né? Servindo a Deus, ministrando, palestrando, e vem uma nova ideia aí, que é como mentor, para a glória do Senhor. Estamos aí inaugurando uma nova fase de mentoria eclesiástica para obreiros, e principalmente trabalhando no equilíbrio emocional. Maravilha. Gente, isso aqui é o resumo da síntese daquilo que a gente consegue diminuir, mas ainda tem mais coisa. É marido da irmã. Sou esposo da pastora Rosângela Alves dos Santos, pai de Alex Carlos dos Santos, pastor, né? A esposa dele, Eliane, a netinha Ágata, pastor Carlos Eduardo, né? Diaconisa e cantora Geisiane, e a Maria, e também a Rosane, que é diaconisa, e Bruno, que é diácono da igreja. Tenho hoje também, falando aí, sou escritor, autor de 13 obras literárias para a glória do Senhor. A gente vai entrar nisso aqui já, mas vamos lá. Casada há quantos anos, pastor? 40 anos. 40 anos. 40 anos, faço 41 no dia 13 de novembro, 41 anos de casado. Apaixonado pela mesma mulher. Só disso aí já dava para a gente ficar conversando bastante, mas eu quero tentar exprimir o máximo possível de tempo do pastor José Carlos. Pastor, apresenta os seus livros para a gente, fala um pouquinho de cada um aí desses que tem aqui. Está faltando alguns, mas dos que tem aqui, isso. Do que o senhor trabalhou? Eu tenho 13 livros. O primeiro livro editado foi O Centro da Vontade de Deus. Ainda bem neófito, mas corajoso. Graças a Deus, lançamos isso há 13 anos atrás, mais ou menos. Aí lançamos o primeiro, depois fomos lançando os outros. Hoje eu tenho em mãos
6 obras, porque alguns esgotaram, e falar de cada um deles é como falar de filhos, né? Para a glória do Senhor. Dilemas da Alma, vou apresentar aqui, Dilemas da Alma, é um dos livros que mais marcou o nosso ministério, porque como temos a formação de psicanálise clínica e psicoterapeuta, eu resolvi, na verdade Deus investiu em mim para a gente tratar nessa área emocional. E Dilemas da Alma eu trato de traumas, de complexos, de dilemas, que é muito comum em nosso meio, lamentavelmente, e a gente traz ensinamentos e tratamentos através da palavra do Senhor. Mesmo embora sou defensor da linha freudiana, né? É um grande homem nesta área, fez um divisor de águas, então eu trabalho muito nisso. Dilemas da Alma, acredito que hoje eu tenho 5.000 exemplares vendidos. Está aí muito bem aceito, é um tratamento de fato psicoterápico. Depois eu tenho outros, a gente vai falando um após outro. Transforme suas perdas em conquista. Esta obra, ela tem... todos os livros meus, eu uso personagens bíblicos. Seria como levá-los ao divã e conhecê-los melhor para tratá-los e tratando a sociedade de hoje, a sociedade cristã. Então, Transforme as suas perdas em conquista, eu trato de alguns personagens. Entre eles, aquelas 2 mulheres que guerrearam pela vida de um filho, né? Eu digo que houve em que Salomão definiu com quem ficaria o filho. Então, observe que a mãe, cujo filho era vivo, a mãe verdadeira, ela entende que ela perdeu quando Salomão manda dividir a criança em 2. A defesa ali de Salomão foi muito clara, porque ele apelou pelo instinto materno. Então, observe que quando ele declara, divide a criança ao meio, a mãe, cujo filho estava vivo, a mãe verdadeira, ela então disse alto lá. Eu prefiro filho vivo na mão da outra do que o filho morto na minha mão. Então, ela transforma essa aparentemente perda em uma grande conquista. Esse é um dos exemplos de outros personagens. Esse aqui, vai, pastor. Esse aqui foi quando eu conheci o Senhor. Caráter indefinido. Esse livro foi uma revelação de Deus. Assim que eu assumi a igreja, a história desse livro está voltada exatamente para isso. Assim que eu assumi a igreja como presidente, há 6 anos atrás, 7 anos, vai fazer. E eu orei pedindo a Deus que me mostrasse o caráter das pessoas que trabalhariam comigo. E Deus foi me mostrando, eu ministrei uma série de mensagens nisso, e alguns caráter indefinidos se revelaram. E eu trago aqui alguns personagens. Eu digo que caráter indefinido, ele confronta o caráter cristão da nossa atualidade, porque está muito complexo, né? Hoje, lamentavelmente, as pessoas, elas se preocupam mais com o ter do que com o ser. Os valores estão invertidos. Lamentavelmente, a gente está vivendo aí um tempo de valores comprometidos, verdadeiros valores, né? A inversão de valores proporciona isso. Então, eu trato aqui, por exemplo, de personagens como o caráter indefinido de Esaú. Por que indefinido? A indefinição do caráter ela é ocasionada, digamos que por uma pausa no desenvolvimento da personalidade humana. E principalmente a gente trabalha muito nessa área, na questão, no tempo em que a pessoa ela se conhece como pessoa. Digamos assim, vou usar uma expressão muito clara, da ruptura do cordão umbilical entre o pai e a mãe. Esse período é muito, muito, muito importante na vida do ser humano, que existe uma ruptura entre o seio materno e a criança, aquele apego, enfim. Nesse momento, se não há, de fato, digamos assim, uma confirmação, um fechamento dessa fase para outra fase, né? Aí então vai comprometer o caráter da pessoa, ela passa a ser induzida por pessoas negativas, principalmente. Então, quando eu falo do caráter indefinido de Esaú, a gente observa que o cidadão
ele se apega às coisas profanas. Né? Ele troca uma bênção, né, da primogenitura, que é uma herança paterna, por um momento de prazer. Então, são apenas pessoas que são induzidas, influenciadas por negatividade. Entendeu? Entre outros, aqui, que eu gosto de comentar, eu falo do caráter indefinido do líder Arão. Isso aqui vamos dizer assim, extra-teologia. Porque quando você fala do caráter de Arão, você vai falar do sumo sacerdote, de alguém que foi um homem de confiança de Moisés. Por que um caráter indefinido? Simples, eu estou tratando do cidadão, estou tratando da pessoa. E a história de Arão mostra, de fato, que ele não tinha um caráter definido, porque ele foi altamente influenciado por outros. Por exemplo, o cara está há 40 anos no Egito, ele influencia quem na liderança dele, na ausência de Moisés? Ninguém. Ele não influencia ninguém, mas ele é influenciado pelo costume do Egito. Arão morreria escravo se não fosse o projeto. Aí vem Moisés. Moisés, ele dá início ao projeto do Êxodo. E Arão apenas entra no projeto do Êxodo por causa da insegurança de Moisés. Quando ele tentou se esquivar, Deus disse: não tem Arão, teu irmão, ele será a tua voz. Aí ele é incluso no projeto. Bastou Moisés se ausentar 40 dias para que Arão fosse influenciado mais uma vez pela galera toda e fazer um bezerro de ouro. Não só nesse momento, ele é influenciado em outro momento na questão da esposa de Moisés. Ele e sua irmã, ele é influenciado muito pela sua irmã e acaba se levantando contra Moisés. Então eu faço um resumo dizendo o seguinte: as pessoas pelas quais são influenciadas externamente pela negatividade é porque ele não tem um caráter formado. Esse aí eu vou dar para um amigo meu que eu prometi que ia dar. Eu conheci o senhor falando da escolha de Demas. Sim, né? sim. Na ministração, no trabalho de oração, e me apaixonei e já adquiri. E eu vou levar hoje também para dar para esse amigo. Exatamente. Então, Demas, por exemplo, pouco se é ministrado de Demas. Mas como explicar o constrangimento, o descontentamento de Paulo quando fala sobre Demas? Quando ele diz: Demas me abandonou, não é algo normal. E se ele está citando, porque esse abandono doeu. E se esse abandono doeu, mostra que o cidadão que abandonou, e o verbo abandonar é um verbo muito comum dentro de uma prática consciente. Ninguém abandona o outro inconscientemente. Alguém, para abandonar o outro, ele projeta, ele pensa, ele demonstra uma insatisfação. Por exemplo, eu sou um amigo do Marco, pastor Marco Seven. De repente eu estou insatisfeito com o Marco. Qual é a minha atitude próxima? É abandonar, é desprezar o Marco, porque eu não estou satisfeito com a companhia do Marco. Então, na verdade, Demas ele vai ser tomado por esse sentimento de abandono, e isso mostra o caráter indefinido de alguém. Só abandona, principalmente uma figura como de Paulo, só está insatisfeito quem não tem caráter definido. Porque quem tem, meu irmão, cola com Paulo e diz: não te largo, meu amigo, de jeito nenhum, eu sei o que eu quero para a vida. Então, é um livro que marcou muito nosso ministério. Esse livro, a venda dele não tem sido tanta, porque hoje eu saio pouco, né? Com a gestão, com a presidência. Eu deixei a itinerância, e então eu acredito que eu devo ter vendido uns 2.000 exemplares dele. Mas é um livro extraordinário. Perfeito. Extraordinário. Ok? Temos outros, né? Extraindo Forças da Fraqueza, também é um livro muito importante, que eu trago personagens que extrai força da sua fraqueza, como Jabes. Alguém que consegue tirar a força da sua fraqueza emocional e mudar a sua história. E outros personagens também. Todos eles eu trato personagens. Quebrando a Rotina de Fracasso é um livro que eu extraí dentro da passagem de Lucas, capítulo 5,
aonde aqueles homens, ainda pescadores, eles não eram discípulos, que nós temos 2 pescas de encontro com os discípulos, uma delas relatada por Lucas e outra por João, lá no finalzinho, lá no João, onde o Senhor manda voltar a mar alto e pescar. Em Lucas é o início do ministério daqueles camaradas. Eles estão lavando as redes, naturalmente semblante caído, fracassados, porque tentaram pescar. A gente até observa alguns pregadores itinerantes falando, eles pescaram a noite inteira. Na verdade, eles tentaram pescar. Eles não pescaram, não tiveram resultado. Então, trabalho inútil, né? Trabalho fracassado, lavando as redes. Naturalmente, alguns ali possivelmente estariam pensando em desistir. Então, Jesus pede o barco emprestado de Pedro, ministra a palavra, manda voltar ao mar alto de manhã, que não é muito comum a um profissional do trabalho da pesca. Eles obedecem e têm um resultado extraordinário e quebram toda a rotina de fracasso. É extraordinário esse livro. É um livro que tem uma leitura rápida, né? E o mais recente, Valores Perdidos Dentro de Casa. Isso aqui é um seminário para a família. Como eu disse, eu sou pai de 3 filhos, casados há 40 anos, vou fazer 41 anos, e eu percebo que as famílias hoje estão sendo bombardeadas. E os valores estão sendo perdidos dentro de casa, pastor Marco. Dentro de casa. Símbolo, eu utilizo aqui a metáfora da mulher que perde a dracma dentro de casa. Lucas capítulo 15, né, a gente pode considerar como os perdidos e achados. Mas aquela mensagem era exclusiva para os fariseus. Jesus quebra o protocolo na visão farisaica, não é? E mostra lá um personagem de um pastor que se alegra por uma ovelha que se perde, deixando as 99 em segurança. Uma mulher, que isso quebra qualquer protocolo farisaico, e Jesus destaca. E essa mulher perde uma dracma que tinha um símbolo moral. Ela comprometia, a perda dela comprometia o seu futuro, porque ali estava aliançada com alguém, e a dracma era a pérola de garantia do relacionamento conjugal, futuro relacionamento conjugal. Quando ela perde isso, ela se desespera, mas ela faz 2 coisas, ela acende a luz. Luz fala de transparência. Todo relacionamento que perde-se transparência, que não tem transparência, perde-se valores. Relacionamento conjugal, relacionamento pastor-ovelha, relacionamento interpessoal. Não houve transparência, pastor Marcos, vai perder valores. E a perca de valores, ela é complicada, porque ela destrói o relacionamento. Então, ela acende a luz. Então, meu conselho para pessoas que querem manter um relacionamento profícuo, por favor, nunca deixe a luz apagada. Transparência, luz acesa. E outra atitude que ela vai ter é varrer a casa. Isso mostra relacionamento bagunçado, desorganizado. Relacionamentos onde não existe ordem, perde-se valores. É uma riqueza de detalhes, porque eu trato aqui muitos conceitos relacionados aos valores da família, principalmente do século XXI. Ok? Meu pastor, como é que se alguém quiser comprar, como é que a pessoa faz? Você tem uma loja virtual? Essas obras ela é comprada na minha mão, né? Então é preciso entrar em contato comigo no privado, tanto Face quanto Instagram, quanto o WhatsApp, e a gente envia por correio. Maravilha. Então é só colocar lá no Instagram, Pastor José Carlos dos Santos, é isso? PR underline, né? Já é José Carlos Santos, Instagram. PR underline. A gente vai colocar depois só para. Maravilha. E no Facebook, Pastor José Carlos dos Santos. Maravilha. Pastor, isso aí é uma riqueza que eu louvo a Deus. A gente estava conversando até sobre isso na última entrevista que a gente fez, que inclusive foi com meu pai, da passagem de legado, né? Isso aí, Jesus não voltando, a história continua. E isso aqui, a história do Senhor está registrada aí. Mas eu queria fazer uma pergunta mais de alma. Vai lá. Deixa eu começar a fazer a pergunta hoje,
Paz, pastor, tudo bem? Sim, sim. Muito obrigado. Em relação ao delegado, quando ele estava falando, meu coração ardeu por isso. Qual o legado que o senhor está preparando? Como é que o senhor está preparando os obreiros que estão à sua volta para poder assumir ou para poder continuar todo o trabalho? Sim. Pela bondade de Deus, eu tenho muito equilíbrio para falar sobre sucessão. Não é? Mesmo embora que eu sucedi um líder de 80 anos, né, com as complicações que tem no conceito pastoral. Né? Uma delas é Deus colocou e só Deus tira. Aí o cara fica 100 anos segurando o cajado, porque acha que Deus tem que descer para tirá-lo e colocar outro. A minha visão é completamente diferente. Eu digo que quem não tem sucessor não compromete a história. Aí eu sempre manifesto aqui para os meus filhos, para os meus obreiros, quem vem depois é melhor. Porque Deus nunca utilizou de alguém pior para suceder alguém melhor. Então, se porventura alguém me acha bom é quem vem depois de mim. A gente apenas supre uma necessidade momentânea e a gente se atualiza. Então, é importante demais. Por exemplo, você vai observar Moisés. Quem foi o sucessor de Moisés? Josué. Por vontade própria de Moisés? Claro que não. Se dependesse de Moisés, Josué não assumiria nunca. Deus confronta. Deus trata Moisés. Diz: Moisés, sobe o monte, morre, teu sucessor é Josué. E observe a atitude de Josué, o cara não sai da tenda. Moisés sobe, ele está embaixo, ele está aguardando. Então Deus achou graça em Josué. Agora, a pergunta que não quer calar é: quem sucedeu Josué? Por que o povo se perde? Então, naturalmente, um líder que não prepara sucessor, ele compromete toda a sua liderança e compromete também a instituição. Tá? Então, Josué não preparou nenhuma liderança, talvez por uma autossuficiência, né? Se voltou mais, porque Josué era um general, se voltou mais para a guerra, e esqueceu de preparar alguém. Aí observe lá no livro de Juízes, cada um fazia o que bem queria. O livro de Juízes é um livro de oscilação espiritual, porque não tem um líder. Não tem um líder. Então, observe bem que o próprio Cristo, quando ele vai encerrando o seu ministério, ele nos delega essa graça de que nós faríamos obras maiores do que ele fez. Ele prepara Pedro, ele coloca Pedro como líder espiritual. Então é importante, eu deixo esse legado aí para essa geração que vai ser muito mais difícil que a minha, mas eles têm a capacidade muito maior que a minha. Se eu escrevi 13, 14, 15 livros, eles têm que escrever 30. Não é? A gente analisa essa questão de sucessão também, a questão de Elias e Eliseu. Não, você vê a batalha que Elias teve para deixar a cama. Ele fez tudo para Eliseu desistir, cara. Fez tudo. Ele queria subir com a capa, com a unção, com tudo, deixar ninguém sem nada. Mas Deus preparou Eliseu e disse: não, aonde tu for, tu vai para Betel, eu vou também. Não, eu quero porção dobrada do teu espírito. Enfim, o cara não entrega a capa, ele sobe e deixa cair. Se o cara segurar, eu acho que nós estamos vivendo um dia semelhante a este. O cara morre dizendo: quem segurar, segure. Eu não estou nem aí. Eu já finalizei o meu período, mas eu não penso assim. Eu penso, inclusive, de encerrar a minha carreira gestão, não é ministerial. Ministerial a gente vai até o último fôlego. Sim. Agora, a minha gestão ela tem um tempo para encerrar, porque eu não preciso correr atrás de tempo perdido, porque eu aproveitei todos os meus tempos. Então, eu quero encerrar uma carreira de gestão entregando o bastão para alguém, dizendo: continua e faça melhor do que eu. Brito, perguntar mais? Depois dessa. Meu pastor, eu quero, agora, ele já começou, mas eu quero continuar com uma pergunta de alma. Já que o senhor trabalha tanto com alma,
O que o senhor considera, dentro dessas décadas de pastoreio, de liderança, seja aquilo que marca o teu chamado, alguma coisa que mexe com o coração do pastor José? Então, eu acredito que Deus me preparou, pastor Marcos. Eu tinha muitos sonhos. E entre os sonhos de criança, meu desejo era ser advogado. Eu queria ser advogado, talvez por status, né? E cheguei a fazer 4 períodos de direito. Mas Deus conversou muito comigo depois que eu me declinei ao tratamento da alma, fazendo curso de psicanálise, e entendi que a parte do ser humano mais importante e que requer mais cuidado é a alma. Quando a gente consegue administrar isso, a gente consegue ter uma vida melhor. Por quê? Quando eu me refiro sobre isso, eu não posso deixar de falar com respeito da composição humana, que é a tricotomia, espiritual e corpo. O espírito do homem é aquela parte de nós que se comunica com o reino espiritual e formata o caráter do sujeito. Porém, a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade. Então, a gente entende o seguinte, é razão, racional. O que é o racional? O racional é o freio do nosso carro. A emoção é algo que precisa ser equilibrado. E quem é que equilibra a emoção? A razão. Todas as decisões que você tomar com um nível elevado emocional, ela tende a fracasso, está fadado ao fracasso. Seja a emoção negativa ou positiva. Então, quem é que vai frear isso? A razão. E a gente vê isso em todo o ministério de Cristo. Ele sempre se preocupou em tratar a alma das pessoas. Não é? Cristo foi um dos maiores, teve um dos maiores domínios como ser humano da alma humana. Como é que se explica um cidadão, pastor Marcos, cidadão sendo flagelado, coroa de espinho na cabeça, recebendo cusparada na cara, pregos na sua mão, e o cara pensar no próximo? Isso é anormal. Isso mostra que o domínio do racional. Né? Quando a gente perde o domínio do racional, naturalmente quem domina é a emoção. E hoje a gente está vendo lideranças dominadas pela emoção. Daí vem ansiedade, depressão e vários outros transtornos. Então, quando você domina a emoção já não te controla mais. Nós observamos que a nossa alma é o contato com o mundo social. Eu estou falando aqui de alma para alma. Com Deus eu falo de espírito, o corpo é apenas um invólucro. Então, quando eu não tenho domínio, por exemplo, se eu me permitir ser dominado pelo desejo sexual, naturalmente eu vou me perder na sexualidade. Por que eu não me perdo? Porque eu tenho um racional dizendo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não foi isso que Paulo foi muito claro. Então, o não convém é o domínio do racional sobre o emocional. Eu posso errar? Posso, mas não devo. Quem domina isso? Racional. Então, quando eu me torno escravo das emoções, naturalmente o racional ele fica para trás. Ele é dominado pelas emoções. E toda vez que a emoção domina o racional, eu me perco. Quer ver, por exemplo, pastor Marcos, Jesus disse assim, a respeito da oração, vigiai e orai. Essa não é a regra comum? Não é orar e vigiar, é vigiar e orar. Vigilância é comprometimento do racional, oração é emocional. Então, quando eu não trato isso de uma linha equilibrada, eu me perco. Eu me perco totalmente, então eu preciso dominar minhas emoções. Minhas orações cotidianas é a seguinte, me ajuda a vencer a mim mesmo. Meu ego, meu orgulho, minha vaidade. Não é? Lembra bem o espinho na carne de Paulo? Por quê? Era exatamente para provocar o racional. Cara, eu sou um poliglota, eu sou o cara, mas ao mesmo tempo o racional está dizendo, tu não é nem tanto como tu pensa, porque tu também é pecador, tu erra, tu tem esse espinho aí, enfim, isso equilibra. Então o que está faltando na liderança de hoje, pastor Marcos, é ativar o racional,
é colocar o racional sobre o emocional. E observa-se bem, por exemplo, nós como líderes, imagina um camarada vem no teu gabinete e confessa um pecado e alguém de tua confiança. Qual é a tua reação imediata? Bater na mesa? Tu é um estúpido, tu é um otário, tu teve todas as oportunidades da vida e tu joga tudo para o alto. Não, você vai entender, pô, o cara é pecador tanto quanto eu. Eu não tenho que estar aqui jogando pedra no cara. Eu tenho que entender que ele pecou, mas eu também sou sujeito a pecar. Então pega leve. Pastor, considerando a sua área de atuação e toda a experiência, essa questão da doença do século, que alguns, vamos colocar de maneira ampla, as doenças psicossomáticas, uns consideram ansiedade, outros estresse. Eu vou colocar também a questão da depressão, que é uma coisa mais aprofundada, chegando, não que necessariamente leve a isso, mas que pode levar, inclusive, ao suicídio. E nós temos vivido uma década de suicídio de pessoas que confessam a Cristo. E eu tenho pensado nisso ultimamente, de ver pastores se suicidando. Sim. E ver... não sei o que é pior a gente ver. Se é um adolescente de 13, 14 anos... criado na igreja, e agora eu estou olhando para o pastor aqui que também lidera jovens, não estou citando ele porque ele vai aparecer daqui a pouco. Pastor Eduardo. E que são aquelas pessoas que teoricamente estão com a vida diante dele para frente. Poxa, a marca do jovem é ser sonhador. E eu vi um pai pastor, que o filho se suicidou, que o filho disse para o pai, eu não quero mais viver nesse mundo, Sabe? Aí, claro, tem as questões da psiquiatria, da psicologia, que vão talvez avaliar se está faltando alguma coisa ali para dar um segmento, mas eu entendo que seja uma doença da alma. Sim. E o pastor, que tem todo o conhecimento, toda a experiência, todo o domínio, mas que talvez chegou ao limite, que eu não sei se a palavra da época é burnout, chegou ao estafar, que ele cansou e falou, chega, a ponto de praticamente renegar a sua fé, né, e cometer um ato contra a sua própria vida. Como é que o senhor está vendo essa situação de tanta, não somente das pessoas que não servem, mas também no contexto cristão, esses males chegarem de maneira tão forte no nosso meio? Então, pastor Marcos, é muito preocupante esse alto índice de suicídio e, lamentavelmente, entre nós, pastores. Porque tudo isso que eu acabei de dizer agora há pouco, as pessoas não sabem equilibrar as coisas. A igreja ela se voltou muito para o espiritual, principalmente o pentecostalismo. É o espiritual, ela se preocupou com o espiritual. Tudo é diabo, 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 sai diabo, campanha de tudo quanto é jeito, mas se esqueceram de tratar uma coisa sensível que é a alma. Porque quando existe uma sobrecarga emocional, naturalmente o nosso corpo vai manifestar vai ter algumas manifestações visíveis, perceptíveis, que são mecanismos de defesa. Por exemplo, de repente tu leva um susto, daí qual é o primeiro sinal do nosso corpo? Arrepiar. Sim. Aquilo é sinal de defesa do teu corpo. Ele prepara isso. Então nós, nessas últimas décadas, nós nos voltamos muito para o espiritual. Esquecemos do emocional. A gente esqueceu de viver, de tratar, de dar tempo, de viver a família, de poder compartilhar ideias. Isso foi só sobrecarga. Nós temos pastores, por exemplo, no nosso tempo, que entram na igreja 6 da manhã, saem 2 horas da manhã, resolvendo o problema dos outros. E isso vem a cobrança. Com isso, a autoestima, ela cai. Quando a autoestima cai, a nossa defesa do corpo também cai. Você fica vulnerável. Vulnerável a qualquer tipo de enfermidade. Inclusive a questão da ansiedade. Porque a gente tem, na ansiedade, ela pode ser entendida por 2 questões. A benéfica e a maléfica. Não é? Ela é maléfica quando torna-se uma patologia, uma doença. Daí vem a depressão. Tem alguns teólogos, inclusive, alguns pensadores, melhor dizendo, que diz que Jesus ficou depressivo. Eu não acredito, mesmo embora o estado de angústia profunda dele foi grande. Porque a depressão ela é sinalizada por uma incerteza do futuro.
do desfecho. Por que alguém tira a vida? Se a vida voltasse e perguntasse, você queria tirar a vida? Não, eu queria resolver o meu problema. E como é que eu resolvi o meu problema? Tirando a minha vida. Agora não tem mais jeito. Então, quando o camarada não equilibra o espiritual, o social, o conjugal, familiar, e descarrega toda a sua energia apenas para uma área, a tendência é o desequilíbrio emocional, podendo entrar em depressão e vários outros complexos, tirar a própria vida. Porque aí o espiritual perdeu o domínio. Porque pensa bem, pastor Marcos, a vida espiritual ela pode ser comprometida pelo emocional. Vou dizer de forma muito clara. O espiritual, ele não é afetado quando o emocional está bem. Mas quando o emocional está mal, ele afeta o espiritual. Não tem como ter uma vida espiritual elevada se o emocional não estiver bem. Então, o que aconteceu com as nossas lideranças hoje em dia? Eles abraçaram tudo para si, comprometeram o emocional, né? Resolve problemas de outro, mas não se sente feliz, porque a casa está com problema, a mulher está com problema, o filho está com problema, e a carga emocional cresce. Como é que esse cara ora? Como é que o cara cresce espiritualmente? Não tem como. Então, por quê? Porque o espiritual foi comprometido pelo emocional. Mas o emocional compromete o espiritual, mas o espiritual não compromete o emocional. Mas isso vai me permitir falar que o senhor, com 60 anos, me falando isso, o senhor é um pastor fora do seu tempo. Totalmente. Porque o discurso que tenho um pouco mais da metade da sua idade, e peguei um pouquinho, o Fabrício também. Eu também. Não era esse. Não era, entendeu? O discurso era, dá tudo, irmão. Dá tudo. Então... Ô, pastor, então assim, eu tô assim, aqui, meu coração está explodindo. Porque dentro da nossa cultura não era assim. Não se encaixa. Né? Mas eu acho isso muito louvável. Sim. Muito louvável. E aí eu queria fazer uma pergunta, né? Queria que o senhor falasse aqui, virasse para essa câmera. Sim. E dissesse para esse pastor, para esse companheiro, o senhor desse um conselho, porque são 30 anos de ministério. Sim. Como é que o senhor conseguiu sobreviver? E como é que o senhor está lidando também agora também com o pastor presidente desse grande campo? Como é que está lidar isso tudo? Como lidar com tudo isso? Principalmente ser pastor numa geração doente da alma, né? Acaba sendo muito mais complexo. Porque a geração anterior a nós, essa galera antiga, ela tinha problema? Tinha. Mas elas escondiam o problema. Escondiam o problema. Você observa o seguinte, vamos tratar a ideia da questão do jejum. Qual era a ideia do jejum anteriormente, nossos líderes? Meu irmão, se o pastor decretou um jejum, não importa se a mulher tem marido crente ou descrente, ela tinha que jejuar também. Quanto tempo de jejuar? Jejum absoluto, jejum de 40 horas. Meu irmão, aí pode beber água? Não. Só que ele está cometendo mal contra o próprio corpo. Quando o jejum é prolongado, é necessário beber um pouco d'água, porque o nosso corpo é formado de 75% de água. Se eu não bebo água 48 horas, meu irmão, eu estou sendo contra mim mesmo. E o que Jesus falou? Aquele que destrói meu templo, eu destruirei. É simplesmente questão de pensar. Qual é a ideia dos pastores de hoje? Qual é o conselho que eu dou? Equilíbrio, irmão. Nós somos passageiro. O único que não é passageiro é motorista e cobrador. Entendeu? A gente não é dono da verdade. Nós não somos insubstituíveis. A gente vai e outro vem. Entendeu? E é incrível. Queridos pastores, anciãos como eu, a gente não é dono da obra, a gente não é dono da igreja. Nós somos servos. E se eu não me cuidar, eu não posso cuidar o rebanho que está na minha mão. Eu preciso me esvaziar, cuidar de mim. Eu preciso, se tiver de gritar, grita. Se tiver de... pronto, joga tudo para fora. Mas cuide de você.
É importante isso, que nós não somos insubstituíveis, nós não somos o cara. Vem gente melhor que nós por aí e a gente tem que entender isso. Tudo tem seu tempo determinado. Vamos aproveitar isso, obviamente. E para quem já ouviu agora a avaliação de um médico, o senhor na condição de médico, e falou, eu estou enfermo. Como é que eu posso fazer para me tratar? Como é que eu posso fazer para voltar, para restabelecer os laços da alma, no caso, as relações... porque tem pastor que não consegue nem sorrir, se divertir, né? Não consegue ter um momento de lazer. Lazer, na verdade, é quase que um pecado, né? Imagina que Jesus era alguém sisudo que não sorria, não fazia nada. Como é que essa pessoa pode falar, calma aí, eu preciso dar uma diminuída aqui, eu preciso... Você observa o seguinte, é necessário o equilíbrio de tudo. Eu conheço pastores que não vão à festa de casamento. Ele só faz o casamento. Meu irmão, eu fico na festa até o final, onde tem docinho com a minha família. Mas espera um pouquinho. Às vezes só falta fechar a festa, né? Eu sou família. Eu não sou, vou usar uma expressão antiga que usava, eu não sou rato de igreja. Tá? Eu sempre uso uma expressão, pastor Marcos, que pastor desocupado na igreja é oportunidade para fofoqueiro. Porque o pastor está aí, eles inventam problema. Então, quer falar comigo? Marca um gabinete. Onde é que eu passo o meu maior tempo? Em casa. Em casa eu estudo, eu convivo, eu almoço com a família, eu dou bronca em quem tiver de dar bronca, a gente abraça, beija, pronto. A igreja vem, mas tem um momento de ir embora. Tá? A gente não fecha a igreja. Então é preciso... Diagnosticou, não estou bem, meu irmão, procure ajuda. Procure ajuda. É importante, porque existe uma complexidade muito séria nessa área. Tá? Um preconceito relacionado às doenças da alma. Tem que buscar um psiquiatra. Eu não estou doido, meu irmão. A psiquiatria é o último estágio de uma patologia. Tá? Mas começa exatamente com um tratamento terapeuta. Por exemplo, vocês estão comigo aqui, querendo ou não, é uma terapia. Verdade. É um bate-papo. Então, entra no gabinete de um amigo, abre o coração, vê o que está acontecendo, o cara vai partilhar alguma coisa. Óbvio que precisa procurar alguém tratado, porque se for 2 cegos, vai cair no buraco junto, né? Então, é muito sério isso. Então, é preciso buscar ajuda. Deus nos dá ajuda, sim, mas Deus também colocou pessoas com autoridade para que fôssemos tratados. Conta-se que um cidadão morreu afogado numa enchente, e ele, em todo momento, gritou, Senhor, me socorre, e a água subindo, o nível está enchendo, aí Deus manda lá um helicóptero e baixa a esteira lá, o camarada, não, Jesus falou que vai me tirar daqui, ele vai me tirar, pode ir. Aí vem um barquinho e tal, não, enfim, quando ele morre, chega no céu, diz, poxa, Senhor, tu me decepcionou. Eu te pedi tanto para tu me salvar, tu disse que ia me salvar. Eu disse, não, meu filho, eu te enviei primeiro um camarada que apareceu quando a água não estava nem cheia. Te convidou a sair, tu disse que Jesus ia te livrar. Depois o barquinho, depois o helicóptero, tu não quis. Como é que tu vai dizer que sou eu? Então os recursos estão aí. Tem homens de Deus, graças a Deus, que estão abrindo os olhos exatamente para o tratamento da alma. Então é o momento de quê? Jogar fora os lixos. Tem traumas. Conforme eu disse para você a princípio, a nossa vida é composta por fases. Fase oral, fase fálica. Essas fases, elas precisam ser cumpridas. Talvez lá atrás você tenha um trauma. Isso vai refletir na fase adulta. No livro que eu escrevi, só falta aí para a editora, eu falo muito sobre isso, a questão de traumas, da teoria da compensação. Cara, tu foi tratado com muito rigor, tu nunca recebeu beijo de pai e de mãe, tu foi tratado com esporro, com bronca, agora tu assume igreja. Qual a ideia? É exatamente impor às pessoas a dar a você o que te foi negado na infância. Isso é trauma retido. Tem que jogar fora, você não tem que impor nada a ninguém. É a questão de Jefté, que eu trato isso. Quem vê o pano, uma hora entra nas suas linhas diretas, Jefté foi um super-herói, mas, na verdade, foi um fracassado.
Né? Por quê? Porque não conseguiu superar os traumas. Por que ele oferece a filha em sacrifício? Porque não conseguiu superar os traumas. Qual era a ideia dele? Ser maior que seus irmãos, ser colocado em autoestima. Aí faz um voto absurdo: se o Senhor me der vitória sobre meus inimigos, eu te oferecerei. A primeira coisa é sair da minha casa. A pergunta é: ele consultou a família? Ele consultou a filha. O que ele queria? Prevalecer sobre os irmãos. Que quando os anciãos chegam na casa dele, diz: olha, se você voltar, você vai ser líder sobre ele. Então, agora eu volto. Então, tem gente, pastor Marco, querendo se formar para jogar na cara dos outros que ignoraram ele. Tem gente querendo ser pastor-presidente para jogar: se eles não acreditaram em mim, agora eu cheguei aqui. Tem gente querendo prevalecer na vida financeira para jogar muita gente que negou a ele um prato de comida. Então, isso são traumas não tratados. A gente precisa chegar aonde vamos chegar para que o Senhor seja glorificado e não para a gente mostrar quem somos. Às vezes, às custas dos próprios princípios. Exatamente. Né? Quebrando princípios para acessar privilégios. Exatamente. Né? E às vezes à custa da própria família. Né? E eu sou Jefité. Né? Às vezes a pessoa constrói uma grande instituição, seja igreja, seja empresa, seja o que for, mas dentro de casa se tornou um derrotado. E você observa, para a gente finalizar nosso pensamento, as pessoas mais exigentes é que elas escondem algo lá atrás. Os ditadores são os maiores fracos, maiores fracassados. Eu tenho uma mensagem que eu prego do pastor Jefité, cujo tema é: forte por fora, fraco por dentro. Tem muita gente forte por fora, mas fraco por dentro. A situação não é fácil. Pastor, a gente está caminhando para o final. Eu quero aproveitar para fazer algumas perguntas bem ping-pong. Se quiser falar, Fabrício, é a hora. Tá. Eu posso só fazer uma perguntinha rapidinho, pastor? A gente já vai terminar já. Sim. Quantos podcasts nós vamos ter? A intenção é... Não, é só a questão na parte teológica, né? Como é que o senhor está vendo a teologia de hoje? E qual a direção que o senhor daria para um obreiro que está aí iniciando essa jornada nas partes do estudo? Haja vista que nós temos aqui um acadêmico, né? Então acho que nós precisaríamos falar sobre isso. A grande preocupação com a geração de hoje, os pregadores de hoje, é que eles não são profundos conhecedores da palavra. Eles pensam que são. Eles são neófitos. Alguns, hoje, vamos dizer, a busca hoje, o que impacta hoje, grego e hebraico. Então pega uma coisa ou outra, joga, põe, impacta com palavras difíceis. Na verdade, eles comprometem a verdadeira hermenêutica. Que a hermenêutica é a arte de interpretar texto, a ciência de interpretar texto. E eles estão comprometendo isso. Eles estão pregando aquilo que não é verdade. E hoje observamos bem, lamentavelmente, os púlpitos é o palco de grandes finanças. O cara quer ser porque quer sobreviver, viver daquilo de uma forma exacerbada. Então, lamentavelmente, a teologia pregada hoje é a teologia superficial. É a hermenêutica que compromete os fundamentos da verdadeira palavra. Então, lamentavelmente, não temos mestres. Os verdadeiros mestres estão em escassez. Nós temos hoje os camaradas que ficam na beira da praia e acham que estão descendo a profundidade e não estão. Tá? Então é preocupante e estamos pedindo a Deus, e o meu foco é formar líderes que emergem na palavra. Tá? Para a gente finalizar, eu conto uma história seguinte. Eu ouvi uma história, a história não é minha, que 3 rapazes chegaram para o pastor e perguntaram: pastor, o que é ser cheio do Espírito Santo? Aí o pastor disse assim: olha só, você quer saber? Vocês 3 pegam a peneira e vão até o rio e enchem essa peneira d'água. Encher peneira d'água? Como é que pode? Aí foram os 3, pegaram a peneira e foram. Aí coloca ela na água, tira, a água vaza. Então, o pastor está louco, eu nunca vou encher uma peneira d'água.
Aí ficou o último, chegou para o pastor e disse: pastor, como é que a gente consegue encher peneira d'água, pastor? Aí ele disse: vem cá, meu filho, coloque a peneira na água. Enquanto ela está embaixo, ela está cheia. Ela só esvazia quando sai. Eles não entenderam isso. Então, como ser cheio? Permaneça mais profundo. Quanto mais profundo, mais cheio. Verdade. Bom, minha última pergunta é, respeitando o nosso tempo aqui, eu falei que o senhor ia fazer uma pergunta mais aberta no sentido escatológico, o senhor responda da maneira que o senhor entender que deve. Toda geração, desde a geração de Pedro e depois Paulo, se considerava a última geração. Paulo disse: depois de nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E de lá para cá já se passaram, vamos botar aqui uma geração como 100 anos, passaram aproximadamente 20 gerações. É a minha expectativa, creio que a do senhor também, é que nós sejamos essa última geração. Mas em que tempo que a gente está, na sua visão? Não estou falando para apontar data, porque é impossível, Sim. mas o que o senhor está vendo dentro dessa perspectiva profética acerca do final Eu vou dos lhe tempos? dizer de uma forma muito simples. O fim começa no Pentecostes, Sim. dito por Joel e pregado por Pedro, nos últimos dias. Então o fim começa ali. E nós estamos vivendo hoje no fim do fim. Bom, Simplesmente. Então, é óbvio que nós cremos que somos a última geração. Essa é a nossa fé. Mas nossos pais também creram. Sim. Os antepassados também creram. Enquanto Jesus não voltar, a gente crê que estamos vivendo a última geração. Pode ser que sim. Eu acredito que hoje o grande sinal é a imoralidade dentro das aplicações do juízo de Deus. O que mais provocou a ira de Deus é duas coisas: a idolatria e a imoralidade. É o tempo que nós estamos vivendo. Então, a promiscuidade e a imoralidade está exalando mau cheiro diante de Deus. E o juízo não é manifesto sem que antes seja anunciado. Então, estamos vendo aí, Jesus está à porta. Com isso, nós agradecemos, pastor, pela atenção, por todo o carinho, né? Pela recepção. A gente tem, obviamente, e eu espero que assim seja, muitas outras perguntas. Eu quero ter a oportunidade de voltar, de a gente fazer outras vezes, para aprender mais, ouvir mais questões da alma. Ele falou, eu perguntei antes sobre questões de família, ele falou que gosta muito de falar, que foi o que ele até propôs. A gente até então não teve essa oportunidade. Pode talvez preparar Fala mais próximo aí. preparar um mês da família. Sim. Então, talvez seja um da gente fazer falar especificamente sobre família. Sim. Se o senhor... Vai ser um prazer, né? Um prazer inenarrável ter vocês aqui. Acredito que o próximo também seja lá na sua igreja, maravilhosa, ministrei lá. Pessoal muito acolhedor, bom demais. Estou à disposição, né, para servi-los, principalmente no tema de família, que eu sou apaixonado. Para mim, é uma área primordial. Eu fecho dizendo, queridos, estar no púlpito, ministrando, com casamento quebrado, é farisaísmo. O Pentecostes, o fogo tem que começar no meu quarto. Se eu não estou bem com a minha mulher, não adianta tentar querer incendiar a igreja, que é farisaísmo puro. Ele é fora do tempo dele, é isso que eu falo. Gente, com isso, eu encerro. Deus abençoe você. Meia conversa. Na próxima vai ter umas novidades para você. Deus te abençoe. Obrigado, pastor, mais uma Valeu, vez. querido. Deus abençoe. Maravilha. Estamos às ordens.